Olá, meus queridos, dando sequência à série de vídeos onde eu uno os conhecimentos da astrologia com a constelação familiar. Hoje o tema é como eu encontro a minha mãe dentro do meu mapa astrológico. É interessante que os conceitos da astrologia e da constelação familiar a respeito do arquétipo mãe e das virtudes da mãe representam simbolicamente coisas muito parecidas. Quando eu desenvolvi o meu trabalho buscando entender através da astrologia aonde que nós percebíamos, víamos e contemplávamos a mãe dentro do nosso mapa astrológico, trouxe para mim grandes experiências de perceber por que muitas pessoas tinham as feridas da alma no relacionamento ligado à mãe pelo posicionamento astrológico, pelo posicionamento da Lua dentro do mapa astrológico. Neste primeiro vídeo que eu acabei falando do posicionamento do Sol, como encontramos o Pai, o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no cardzinho para que vocês possam acessar este vídeo, caso não tenham visto. Fica muito claro que quando dentro dos atendimentos as pessoas têm níveis de dificuldade da relação com o pai e com a mãe, através da astrologia é muito fácil de explicar os conceitos que essa pessoa tem a respeito do seu pai e a respeito da sua mãe. E então, quando confrontamos o mapa astrológico com a constelação familiar, para mim, enquanto terapeuta, fica muito bem explicado como essa pessoa vê o próprio pai, a própria mãe, como existem diversos conflitos necessários ao progresso, à evolução reencarnatória deste indivíduo, e, é claro, a possibilidade de ir entendendo tudo isso através da terapia da constelação familiar, fazer o desemaranhar dessa relação, tendo um entendimento maior, né, a respeito deste pai e desta mãe. Então, no vídeo de hoje, vamos entender como que a nossa relação com a mãe se dá dentro do nosso mapa astrológico, como que isso pode estar refletindo através daquilo que é sistêmico, ou seja, das constelações familiares, da família perfeita, dos planejamentos e termos adentrados esse grande projeto de reencarnação nesta família, com este pai e com esta mãe. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que vocês possam verificar junto comigo. Eu vou começar falando justamente do meu próprio mapa astrológico, que ele está bem fácil de estar explicando. Quem já viu as minhas histórias anteriores, as minhas narrativas sobre a minha história, talvez já tenha ouvido dizer que logo que eu nasci, os meus pais se separaram. Eu não sei, eu observo separaram um pouquinho antes, um pouquinho depois, ou durante, mas eu sei que ainda na fase da gestação, em que minha mãe estava me gestando, meus pais já estavam em processo de separação. E é uma coisa interessante, né? Dentro do meu mapa astrológico, eu encontro justamente o posicionamento de Sol e de Lua em oposição. Essas linhas vermelhas, principalmente uma linha vermelha aqui, claro que uma aqui a Lua está fazendo aspecto com Lilith, mas me interessa aqui o aspecto que ela faz com a Lua, representa justamente o meu nascimento. Então já começa assim. Dentro do meu planejamento reencarnatório, eu vim para adentrar uma família cujos pais necessariamente estavam em processo de separação. Não é à toa que dentro dos nossos planejamentos reencarnatórios, eu e você, não sei se você sabe disso, nós planejamos tão detalhadamente o que nós viemos fazer aqui, que todas essas questões estão constando dentro do nosso mapa astrológico. Nosso mapa astrológico não foi feito por alguém, ele foi feito por nós. É nosso planejamento para aquilo que nós precisamos viver dentro desse projeto encarnatório. E um dos meus planejamentos era passar pelo rompimento de pai e de mãe logo do meu nascimento. Eu já encontro logo de cara, então, por exemplo, dentro da minha casa 4, que é a casa da família, Escorpião, que fala dos desapegos, que fala dos cortes, que fala das transformações, das transmutações da energia, que já se faz necessário logo de berço. No vídeo anterior, então, no primeiro vídeo da série, eu falei bastante sobre o meu posicionamento de Sol, o meu pai, dentro do meu mapa astrológico, e aí a minha ligação com ele é através das minhas questões sistêmico-familiares. E agora vamos falar, então, de como nós encontramos a nossa mãe, através do meu exemplo, dentro do mapa astrológico de um indivíduo que esteja fazendo lá uma consulta, por exemplo, para fazer uma constelação familiar para resgatar o seu relacionamento com a mãe. Bom, Lua e mãe
têm semelhanças muito fortes, muito parecidas. É claro que dentro dos estudos da constelação familiar, a mãe tem uma linguagem arquetipal bem específica. Mãe fala de nutrição, mãe fala de prosperidade, mãe fala de sentimento de amor gratuito, de sentir contemplado pelo amor que é gratuito, pela nossa genitora. Então, fala do primeiro contato que nós temos na vida com o primeiro indivíduo, então, lá na vida intrauterina. Fala da primeira troca que nós fazemos com alguém, em que existe uma troca que não tem como se equilibrar, porque a mãe ela dá para nós tanto, 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 que nós não temos como devolver a ela o que ela fez por nós, que é a gestação da própria vida, o gerar da própria vida, além de diversas outras coisas, como dividir toda a sua energia, toda a sua questão hormonal, tudo aquilo que fazia através dos seus líquidos e das trocas que eram feitas intrauterinas, todo esse mantenir da nossa própria vida para que nós pudéssemos ter o nascimento, e ainda nos dar esse grande presente de nos colocar no mundo. Então, nós não temos, dentro da possibilidade das constelações familiares, devolvermos toda essa graça para a nossa mãe, embora, para muitas pessoas, o ter sido parido por esta mãe específica, por uma mãe específica, em vez de graça, tenha sido desgraça. Por quê? Porque não entende que o presente estava justamente nesse adentrar do mundo, e é claro, tudo que veio depois, todos os conflitos, todas as dificuldades, todas as questões ligadas aos abusos, geraram um afastamento muito grande da mãe, e muitas vezes esse afastamento se dava como necessário, a pessoa só não podia entender como isso era possível para a sua própria vida. Normalmente é assim, né? As pessoas, quando vêm buscar as terapias, elas trazem as dores. E é claro que, ao olhar para si, querem, acima de tudo, estar certos sobre essas dores, sobre a necessidade de olhar para isso, sobre ter razão. E quando nós trazemos, então, a figura do conhecimento astrológico, nós podemos explicar o porquê que esses indivíduos precisaram especificamente desse tipo de relacionamento com essa mãe. Bem, para os desavisados, então nós fizemos esse planejamento de forma muito detalhada, trazer a nossa vida para este plano, para esse processo reencarnatório e evolutivo, com essa mãe e com esse pai. A minha mãe, por exemplo, ela se traveste, então, com a energia da Lua, e na Lua, então, a astrologia fala que a energia da mãe se dá através das nossas emoções, se dá através do nosso passado, da nossa ligação com a nossa família, da ligação sanguínea que nós temos com os nossos antepassados, com a nossa genealogia. E a Lua, então, tem todos os sistemas dentro da astrologia. Então, a gente pega constelação, fala de mãe, então, acalento, nutrição, carinho, afetividade, um lugar na vida, um lugar no mundo. Fala, então, de sermos tão amados que nós podemos, inclusive, prosperar, ou seja, fazer da semente que nós eclodimos novas sementes e ir para a vida. E isso, é claro, nos leva a muitas outras questões, né, que podemos usufruir dessas coisas ligadas à nossa mãe. Já na visão da astrologia, de uma forma mais direta e mais pragmática, a Lua, representando a mãe, fala de sentimento, fala de passado, fala da ligação com os ancestrais, com a família, e fala do nosso feminino, porque através da Lua, além de enxergarmos a nossa mãe, nós também vemos a nossa polaridade feminina. Bom, uma mãe e um pai estavam planejados para acontecer na tua vida. A minha mãe estava planejada para ser com essa Lua posicionada dentro da casa 1, regida pelo signo de Leão e posicionado no signo de Virgem. Então, eu vou relatar para vocês como que eu sempre vi a minha mãe. Como vocês já perceberam na história do meu mapa astrológico, eu nasci com pais separados. E ao nascermos, a minha mãe assumiu sozinha a criação dos seus 5 filhos. Seríamos em 6, mas um dos filhos não nasceu. Seria o Alexandre, segundo para o terceiro filho da minha mãe. E então, ao assumir o cuidar dos seus 5 filhos, ela já cumpre um dos seus papéis fundamentais, daqui a pouco eu vou mostrar dentro do mapa astrológico dela, o seu nó do norte em Leão.
que é justamente o cuidar dos filhos, a responsabilidade com os filhos, o levar, o assumir, o ter, o cuidar dos filhos, como uma leoa. Então, eu percebo que o meu ascendente, gestando, gerindo, cuidando, né, da casa 1 e a minha lua posicionada dentro da casa 1 já me traz todo esse sentimento de ter sido cuidado pela minha mãe, justamente como ela, uma leoa. Não era à toa que o meu sentimento com ela era de extremo carinho, de extrema afetividade, há um amor assim transcendental, incondicional com a minha mãe. E aí, travestido da energia da casa 1, que fala de Ares, Ares é o guerreiro, o lutador, o batalhador, o convicto, corajoso, o individualista. A minha mãe, quando, por exemplo, assume o papel de cuidar dos cinco filhos, e aí ela cuidou afetivamente, emocionalmente, financeiramente, junto com o apoio dos meus irmãos, e então ela assume esse papel ariano na vida dela. A minha percepção, então, é a minha guerreira. Tanto que quando eu fiz a postagem da despedida da minha mãe no Instagram, eu postei, vai com Deus, minha guerreira, né? Então, descanse em paz, minha guerreira. Para mim, ela é uma guerreira. E ela batalhou até o último dia da sua vida para ficar na vida, inclusive. Sagitariana, não queria largar esse mundo, mas nem cavacatuça. Então, para mim, a visão deste lado individualista dela ficava muito claro. Além do que, eu lembro das histórias que ela me contou, entre tantas histórias, ela fazia a narrativa que uma das minhas tias, acredito eu, propôs de dividir os filhos. Pô, deixa tantos filhos com um, deixa com outro, a gente ajuda a cuidar. E ela falou daquele jeito bem sagitariano dela, tipo 8 de Enneagrama, batendo no peito. Meus filhos, eu que cuido. Batendo no peito firme, bem ariana. Então, para mim, é a representação desta lua de casa 1, justamente sendo regida a casa 1 no meu mapa, pelo ascendente em Leão. A mãe superprotetora, a mãe guerreira, lutadora, batalhadora, individualista, que queria dar conta, e queria dar conta sozinho. E tanto é forte esse dar conta sozinha, que a minha mãe nunca mais se relacionou com homem algum, nunca mais teve relacionamento, ela não seguiu a vida dela. Então, diante dessa situação, o posicionamento da minha mãe, minha lua, meu feminino, dentro da casa 1, regido por Leão, para mim, é perfeito. O segundo posicionamento, então, de grande relevância, que eu levo em consideração a própria lua em Virgem, me traz a percepção da responsabilidade que a minha mãe tinha conosco. E Virgem fala do quê? Virgem fala de trabalho, fala de compromisso, de comprometimento, fala de matéria, fala do dia a dia. Então, uma das visões que eu tenho, que também, principalmente lá na minha infância, ela estava muito ocupada com o sustento, muito ocupada em dar conta do recado, em ter que trazer diariamente, né, o resultado para dentro de casa, porque Virgem fala disso. Virgem também, segundo a sua linguagem arquetipal, fala da pureza, daquele que é verdadeiro. Então, por exemplo, a minha mãe, que era um arquétipo 8 de Enneagrama, ela não tinha problema nenhum em falar a verdade para as pessoas, então era franca no extremo. Aquela agressividade inerente a Áries, inerente a Sagitário, 2 signos de fogo, inclusive, como esse próprio ascendente em Leão, fazia da minha mãe ser uma pessoa muito franca. Então, esse lado virginiano, para mim, também ficava muito claro. É onde ela transparecia quem ela era de verdade. Não tinha, de forma alguma, ela fazer de conta que ela estava gostando quando ela não estava gostando. Muito pelo contrário, sempre muito franca. Por isso, muitas pessoas ao longo da vida, obviamente, não gostaram tanto da minha mãe quanto eu gostaria. Na minha percepção, então eu consigo enxergar todas essas questões ligadas à minha mãe. A própria questão da lua em Virgem, por exemplo, ela deve ter se cobrado muito das questões ligadas ao dia a dia, da manutenção do dia a dia, do compromisso, do resultado. Uma das coisas que eu percebia da minha mãe, por exemplo, ela foi adquirindo as coisas delas ao longo da vida, naquelas prestações de Casas Bahia. Então, às vezes eu via ela comprar lá um ventilador, por exemplo, ela pagava em 60 vezes. Ela pagou 5 ventiladores, mas comprou, adquiriu com esse compromisso virginiano, e para ela era uma questão de honra.
todo dia de vencimento, ir pessoalmente na Casa Bahia, nas Casas Bahia, pagar o seu carnê. Então, aqui, novamente, vinha muito essas questões ligadas à honestidade, a ser transparente, a ser verdadeira. E é claro que eu sobrecarrego o meu feminino com todos esses arquétipos de responsabilidade também. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que me cobro muito, assim, como a minha mãe tinha essa energia virginiana, para mim, compromisso também são coisas muito sérias. Então, levo à risca os meus compromissos, busco cumpri-los com total, total entrega e me cobro demais. Me cobro tanto, que todo mundo que tem lua em Virgem carrega sobre si um peso muito grande nas costas, que é o peso da autocobrança. Então, eu, por exemplo, nunca precisei que ninguém da minha família, enquanto criança, dissesse para mim, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque eu já me cobrava tanto sozinho que eu me virei sozinho. Dentro do meu arquétipo 9 de Eneagrama, uma das coisas que aconteceu ao longo da minha infância foi, eu não quero dar trabalho para vocês. E isso traz para mim um reflexo de, se eu for uma pessoa que dou menos trabalho, então naturalmente eu estou ajudando, eu estou colaborando. Faz parte, inclusive, da minha criança ferida. Então, quando eu olho para o meu feminino, por exemplo, dentro da casa 1, uma das coisas que acaba acontecendo, uma ausência de mãe na minha vida, e aqui nesse caso, a mãe em Áries, correndo atrás do sustento, ousada, guerreira, muitas vezes ausente, com um certo nível de frieza, porque Virgem é signo de terra, terra não é signo dos mais gentis, né? Então, ele é sempre muito pragmático, muito certo, muito assertivo. Então, essa minha lua em Áries muitas vezes trouxe para mim a falta do sentimento de ter sido 100% contemplado pelo amor gratuito que vem de mãe. Então, é como se eu tivesse que ter tido desmamado muito cedo, e de fato fui. Com 15 dias de idade, a minha mãe secou o leite e não teve mais como me amamentar. Claro, a urgência da vida pedia para que ela fosse como Áries, né, cuidar das coisas, ir para a vida. E eu, nesse inteirinho, assumo, então, uma infância em que eu tive que me tornar uma espécie de adulto muito rápido. Claro que eu percebo que dentro do meu emocional, que é o que a Lua aparece, aparenta aqui, fala das nossas emoções, muitas vezes atitudes arianas. E aí Áries, nesse sentido, vai representar a criança do zodíaco. Então eu já me percebi, muitas vezes, tomando atitudes infantilizadas. Claro que o adulto conhecedor, sabedor de todas essas teorias, tendo posse desse conhecimento, está se trabalhando, né? Não é à toa que se torna terapeuta, não é à toa que está se tornando um buscador na vida, e assim por diante. Então, eu vejo esta minha mãe posicionada no meu mapa astrológico 100% perfeita, como ela representa na minha própria vida, é a minha visão dela. Diante de tudo isso, isso me ajuda demais, é claro, a entender como que para outras pessoas a sua própria mãe se dá dentro do seu mapa astrológico. Esta semana mesmo eu tive um atendimento em que a lua da pessoa estava posicionada dentro da casa 6 e no signo de Capricórnio. E aí vem uma mãe duplamente fria, duplamente focada na matéria, focada em trabalhar, responsável, dura, severa, carreirista. Porque quando nós colocamos lua na casa 6, é a mesma lua de Virgem, praticamente. Uma lua de compromisso, uma mãe, um feminino ligado em esforço, em trabalho. Mas em Capricórnio fala de frieza, fala do congelar o lado emocional, fala de congelar os seus próprios sentimentos. Então, diante dessa situação, uma mãe duplamente fria. Diante dessa possibilidade. Então, o que eu observo dentro do movimento sistêmico, vai haver dificuldade da aceitação da mãe, que a mãe foi a vida inteira uma pessoa fria demais. E neste caso aqui, apenas uma constelação provavelmente não sortiria o efeito. Precisaríamos de mais de uma constelação, precisaríamos de outras terapias integrativas. E aqui entra, então, a astrologia
com uma sublimação, ou possibilidade de sublimação desses vazios emocionais gerados pela necessidade de uma mãe ser tão pragmática assim na vida, que é trazer um entendimento, que é trazer a justificativa, que é trazer os porquês. Então, ao resgatar esse conhecimento dentro do atendimento astrológico, é claro que dentro do movimento sistêmico eu tenho uma condição melhor de trazer para a pessoa a potência, a força nas falas sistêmicas para que haja um tomar da mãe. Quando eu olho para o meu mapa astrológico, então, vendo uma casa 4 no Escorpião, vendo o meu Sol e minha Lua, ou seja, o meu pai e a minha mãe em oposição, eu começo a perceber que o meu próprio nó do norte, que está posicionado dentro da casa 4, ou seja, as lições que eu venho aprender nessa vida, com a família, com o passado, com as emoções, vão concluindo um papel fundamental naquilo que eu vim fazer. Olha que perfeição esse pai e essa mãe na minha vida para aquilo que eu vim de tirar de lição maior dentro desse grande aprendizado. Vou compartilhar com vocês aqui, para que vocês vejam também o próprio mapa astrológico da minha mãe, porque ele vai refletir para nós como que ela mesma tinha a vida, e aí, por consequência, vamos abrir aqui, por consequência, o significado da missão dela ligado com o meu próprio mapa astrológico. Infelizmente, para o mapa da minha mãe, o horário não está correto, ela não tinha horário de nascimento. Então, o que nós vamos fazer para a leitura desse mapa? Nós descartamos todas as casas astrais, então, obviamente, ascendente e meio do céu também caem fora. E o que nós vamos trabalhar, então? Nós vamos trabalhar a composição dos planetas e dos signos. Então, minha mãe, obviamente, Sol em Sagitário, essa coisa da independência dela bateu muito forte. E a minha mãe tinha essa linha esotérica muito forte. A minha mãe foi do Espiritismo, da linha de Kardec, a minha mãe foi do Espiritismo da linha da Umbanda, e estudou todas essas coisas também, então nós tínhamos uma conversa profunda. A vontade maior dela, justamente de ter ficado sozinha, era essa ânsia pela liberdade, bem coisa sagitariano mesmo. E daí o que eu começo a perceber dentro das habilidades, das qualidades dela, como, por exemplo, a lua dela em Câncer, ou seja, uma pessoa extremamente afetiva, ligada emocionalmente de forma profunda com a mãe dela, mas muito cuidadora. Então, apesar de ser muito forte o elemento fogo na vida dela por causa desse Sagitário, essa lua em Câncer dá para ela qualidades cancerianas muito altas. Então, o cuidar da família, o gestar da família, o unir a família. De forma muito interessante, a Lilith em Câncer também trazendo para ela a ruptura da família, a perda da família, o vazio ligado pela falta da presença de todos na família. Então, questões emocionais, e é claro, dentro da família, as insubordinações, as lutas, as brigas, as questões que levam a Lilith a desafiar o que encontrava dentro das questões emocionais e dentro da família. E aí as duas coisas de mega importância que eu vejo na própria missão de alma dela, Quirón posicionado em Leão, e aí vai representar que uma das feridas da sua alma era justamente o estar cuidando dos filhos e estar resgatando a sua autoestima, o seu empoderamento, a sua criatividade. Uma ferida da alma aqui em Leão trouxe para ela, entre tantas coisas, um filho não nascido, volto a dizer, Alexandre, que não nasceu, meu segundo e terceiro irmão. Então, esse Quirón que está aqui, o resgate dessa cura ligado a Leão. E aí, a chave de ouro de tudo, o seu nó do norte, estando posicionado no signo de Leão, que faz com que a grande missão de vida, de alma dela, foram justamente os cuidados com os filhos. O estar ligado, conectado à criação dos filhos. Então, não é à toa que ela não aceitou outro relacionamento. Então, assim como uma leoa faz, quando o leão, né, o macho alfa, lá da alcateia, de alguma forma ele é abatido, ele se perde, então ela protege a ninhada. Normalmente, quando chega um leão novo numa alcateia, normalmente acaba acontecendo que esse leão ele mata os filhotes
para induzir a fêmea ao cio e assim ele ter a sua própria prole. Instintivamente, olha que coisa interessante, né? A minha mãe, por exemplo, claro que isso não iria acontecer na nossa vida, mas instintivamente, ela toma uma decisão extremamente leonina, afetiva, carinhosa, de aconchego, de missão com os filhos, ela cumpre a missão dela integralmente. Eu comentava que dentro do meu próprio mapa astrológico, o meu ascendente Leão e a minha lua posicionado na casa 1, regida pelo signo de Leão. Olha a missão da mãe aqui, ó. Muita coisa sendo dita, muita coisa sendo falada no signo de Leão. E para fechar com chave de ouro, não mostrei no meu vídeo anterior, mas eu quero mostrar agora, eu quero mostrar o posicionamento do Sol, e aí do meu pai, do meu mapa astrológico, porque isso vai dar para vocês o entendimento da missão que era dele. Então, olha que interessante. O meu pai também tinha a oposição completa de Sol e de Lua no mapa astrológico dele. O meu pai, os dados estão totalmente corretos, data e hora de nascimento, inclusive hoje, 25 de janeiro de 2022, que eu estou gravando esse vídeo, é aniversário do meu pai, seria aniversário de 82 anos. Meu pai já desencarnou tem bastante tempo, tem muitos anos. Então, eu vejo, por exemplo, o meu pai, com este Sol colocado dentro da casa 12, ele vai ter muitas questões ligadas a peixes. Então, que representa que, de alguma forma, ele veio na vida se curar de algo profundo. A casa 12 é uma casa que fala de hospitais, de asilos, de creches, de orfanatos, de casas de custódias de idosos, fala de centros de recuperação, né? Fala de monastérios, fala de centros religiosos. É um local, então, onde que no plano físico nós nos isolamos para buscar o nosso tratamento, a nossa cura. Análogo ao signo de peixes, pode trazer, então, aqueles que, de alguma forma, estão tanto quanto perdidos buscando se recuperar. Olha a magia de ver no mapa astral do meu pai, eu que tenho Sol em peixes, ele tinha o Sol dele na casa 12, análogo ao signo de peixes. Quer dizer, ele, de alguma forma, via o pai dele da mesma forma também. Um pai muito distante, um pai ausente, um pai que não pôde estar presente. O Sol dele é posicionado no signo de Aquário, e Aquário fala de muita liberdade, de desejo, da ânsia pela liberdade. Claro que Aquário tem um senso de missão na vida, quer fazer algo que dentro da sua vida ajude o mundo a ser um lugar melhor para se viver. E o meu pai tinha muita generosidade, lembro das histórias que eram contadas, que ele ajudou muitos amigos. E, ao mesmo tempo, a lua dele posicionada no signo de Leão, e aí fala muito propriamente de como a minha mãe tinha o seu sentido de missão de vida, missão de alma, o nó do norte dela focado em Leão. E aqui a gente percebe, entre tantas coisas, como existe uma certa congruência. Lua em Leão vai trazer um nível de carência afetiva, emocional muito grande. Quando nós olhamos, então, para esse Sol e para essa Lua em oposição, os meus avós não se separaram, mas havia um distanciamento entre eles, então, comprovado pelo mapa astral do meu pai. E, obviamente, trouxe para ele necessidades afetivas muito grandes. Olho para o mapa do meu pai, vejo ele assim, como a minha mãe, questões na família a serem trabalhadas, Quirón, posicionado em Câncer, ou seja, uma ferida na alma ligada à família. E aí, obviamente, ele não conseguiu concluir isso na sua vida, então ficou essa ferida em aberto. Eu vejo, por exemplo, a Lilith dele posicionado dentro da casa 1 e no signo de peixes. Principalmente em peixes vai falar sobre os vazios emocionais, sentimento de abandono, sentimento de ter sido esquecido. Então, traz um nível de rebeldia da criança que não consegue crescer porque ela se sente abandonada durante a sua vida, desprestigiada das suas emoções, e o nó do norte dele, posicionado em Libra, que vai representar que um dos focos dele estava dentro do casamento, dentro da relação, que ele também não conseguiu estar concluindo. Um dos fatos sobre isso é que ele acabou partindo para a morada celestial muito cedo. Meu pai desencarnou com apenas 54 anos de idade. Então, quando eu pego, por exemplo, o meu Sol posicionado dentro da casa 7, eu vejo
entre tantas coisas, a missão do meu pai em Libra, que dá exatamente na mesma. Quando eu pego o meu ascendente em Leão, eu pego o nó do norte da minha mãe, que está posicionada em Leão. Quando eu vejo essas congruências do meu pai, por exemplo, de casa 12, com o sol de casa 12, o meu sol de peixes faz muito sentido em encontrar um pai assim na minha vida. E essa é uma coisa que eu já avaliei diante de muitos posicionamentos. Esses pais, eles são perfeitos como precisam ser manifestados na nossa vida. Quando encontramos essa congruência, acredito, do fundo do meu coração, que fica mais fácil trazer um entendimento. Por que dessa família? Por que desse planejamento tão minucioso? Nós precisávamos deste pai, desta mãe, com todas essas qualidades, com todas essas qualificações e com todas essas questões que aconteceram na vida deles e automaticamente na nossa relação, minha com eles. Eu instigo vocês a olharem de novo agora para os seus mapas astrológicos. Pega a informação do primeiro vídeo, vai buscar em qual signo, em qual casa, está posicionado o seu Sol, para você reavaliar a sua relação com o seu pai, como o seu pai veio para ser na sua vida, e através agora desse segundo vídeo, pega o posicionamento da Lua dentro do seu mapa astrológico, a casa, o signo, e os aspectos astrológicos que está formando essa Lua com os demais posicionamentos dentro do seu mapa, e avalie como a sua mãe tinha que ser na sua vida. Se bate essa perfeição, se tem essa congruência. Claro que quando nós pegamos descritivos de casa, de signo, a quantidade de assuntos que o descritivo traz, a pauta é muito grande. Talvez não bata tudo, não bata 100%, e está tudo bem também. Nós temos que nos identificar com a parte que realmente foi congruente para nós e trabalhar aquilo de uma forma boa, de uma forma positiva. Espero que esse vídeo tenha contribuído um pouco mais para os entendimentos deste método, que é o método Capra, de atendimento terapêutico, a união da constelação familiar, da astrologia, a união do Eneagrama para entendimento de arquétipos de comportamento, e faça você, claro, entender um pouquinho mais a sua vida. E se você for um terapeuta, que você possa entender ou ajudar os seus consulentes a entenderem um pouquinho mais as suas próprias vidas e as suas relações com o seu pai e com a sua mãe. Queridos, grande beijo no coração. Nós nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá.